dou o meu boa tarde a todos. É uma alegria ver que a pandemia, se tem uma batalha que a pandemia já perdeu para a Seminas, é exatamente essa. A pandemia foi insuficiente para parar os nossos eventos à média de 3 eventos por semana, eventos com público, porque eventos, reuniões sem público, dá mais de 1, 2, às vezes 3 por dia. A minha alegria, caro Cláudio, e aí cumprimento a todos que já estão presentes e que percebo já o são em número de 28 neste momento, nessa tarde de sexta-feira, a minha alegria é ver que o nosso Conselho de Relações Internacionais, tão operoso, trouxe uma pessoa para falar sobre fundamentos. Eu fiquei numa alegria muito grande pelo seguinte: hoje, infelizmente, mesmo nós, incumbidos aí do pensamento, mesmo nós dedicados às coisas enquanto coisas mais profundas, estamos assistindo o seguinte: ninguém mais se preocupa com a base científica de coisa alguma. Nós estamos produzindo uma geração que é uma geração cabisbaixa, que conversa com o dedo numa telinha, que troca as palavras por 3 ou 4 sinais, como na minha infância, há 50 anos atrás, se fazia com um telégrafo. Isto é um avanço? Eu não nego o avanço da ciência, eu não nego o avanço da inteligência da humanidade, mas eu questiono como é que ficaremos com o cuidado que se deve ter com a base científica das coisas, com a prospecção inteligente daquilo que estamos usando como argumento. Onde é que está a sua base histórica? Onde é que está a sua base científica? Onde é que está a sua base lógica? Mas, principalmente, onde é que está a sua base filosófica? Nós não podemos deixar para a posteridade uma geração que não pense, embora seja, é fato, isso já é uma realidade, uma geração tecnológica ou tecnological. É preciso prestar atenção nos fundamentos. São os fundamentos que nos faz seres humanos, que nos faz diferentes, porque nos faz pensar. Portanto, adorei a temática, sei que é, nesse caso, o aspecto fundamento voltado para aquilo que de interesse dos fazeres de uma associação do tipo da nossa, mas o simples fato de trazer um palestrante para mostrar para nós que existe o caminho dos fundamentos já merece todo o nosso elogio. Com essa introdução, devolvo a palavra ao presidente Cláudio, depois certamente falará também o nosso vice-presidente Marcos Brafman, que é extraordinário coordenador dos nossos 18 conselhos absolutamente ativos, mais 10 grupos de trabalho também absolutamente ativos. Só peço licença que, no meio da sessão, quando chamado, eu me ausentarei para fechar lá com a Fundação Clóvis Salgado, um outro evento que também já está aberto. Devolvo-lhe a palavra, caríssimo presidente Cláudio, e agradeço a presença de todos. Presidente Anchieta, fico muito feliz das suas considerações iniciais e eu também endosso as suas palavras para dizer que a fundamentação, seja específica ou genérica, ela faz parte do contexto social que vivemos e precisamos cada vez mais calcar a sociedade em termos de fundamentos. Por isso, eu convidei o Maurício Manfré, que dispensa a apresentação, porque o currículo dele foi divulgado a todos. E, antes de iniciar, eu volto a palavra ao coordenador Marcos Brafman para as palavras dele, agradecendo já a presença de todos. Marcos Boa Brafman. Tarde, meus cumprimentos ao nosso presidente José Anchieta, a quem eu sempre faço questão de agradecer o incentivo,
prestígio que traz os conselhos empresariais com a sua presença e apoio constantes. Muito obrigado, presidente. Meu caríssimo presidente do Conselho, Cláudio Mota, a quem desde já também agradeço esse entusiasmo na liderança desse importante conselho. Quero cumprimentar os vice-presidentes do conselho, que já estão muito atuantes também, o Luiz Guelma, Márcio Favila, os conselheiros aqui presentes, seu prestígio, né, Cláudio? Nosso presidente, Agnaldo Diniz, aqui presente, o cônsul de Israel e Minas Gerais, Silvio Musman, várias outras personalidades aqui, me permitam não mencionar todos, mas em nome dos dois, agradecer e cumprimentar a todos os conselheiros, em especial também o nosso palestrante, Maurício Manfré. Minha mensagem, Cláudio, é rápida, apenas para ressaltar a excelência do plano que foi elaborado pelo Conselho, todas as metas muito importantes. E eu só te peço licença para enfatizar alguns itens, rapidamente, que eu considero fundamentais para os nossos associados, razão de ser da nossa Aceminas. Primeiro, que eu acho muito importante, que é mostrar quais são os caminhos das pedras para a exportação, que você já começa de forma brilhante com a palestra de hoje, como foi muito bem dito pelo nosso presidente Anchieta. A divulgação de Belo Horizonte e Minas Gerais, através dos consulados e embaixadas, contando com uma ferramenta excelente que nós temos, que é o Minas Guide, que agora está disponível em nosso site e poderá então ser atualizado em tempo real e principalmente contando com a competente coordenação do Silvio Soares Nazaré, que eu vejo aqui também presente conosco. Promover a tão importante e produtiva integração entre este e os 17 conselhos empresariais, o que gera sinergia e, consequentemente, maiores benefícios para os nossos associados. E também utilizar a ótima parceria que nós temos hoje com o SEBRAE, uma vez que uma grande maioria dos nossos associados é composta de micro e pequenas empresas que estão ansiosas por crescer no seu mercado através da exportação. Então, eu tenho convicção, presidente Anchieta, que este conselho, formado por pessoas tão comprometidas e conhecedoras do tema, saberão conduzir com maestria as ações que estão previstas no plano de metas. Eu encerro aqui, então, essa rápida mensagem, Cláudio, agradecendo muito a presença, a participação de todos e por esse importante trabalho voluntário que desenvolvem em nossas seminas. Então, caro presidente Cláudio, parabéns, conta sempre comigo como facilitador das ações do Conselho. Muito obrigado e te devolvo a palavra. Marcos, eu agradeço tudo que você falou e, principalmente, quero dizer que eu me sinto muito privilegiado de ter aqui pessoas do meu convívio e dos outros conselhos de tamanha envergadura. E, evidentemente, eu quero agradecer aos dois vice-presidentes, Márcio Favila e Luiz Guelma, que têm feito um trabalho incansável para que nós possamos atualizar todos os dados do Conselho, que já estavam muito bem formulados pelo Silvio Soares Nazaré, mas nós estamos ampliando a nossa base de contatos, nós estamos ampliando a base de contatos para o Ministério das Relações Exteriores, para os consulados de Minas, principalmente os 40 consulados, e estamos fazendo um trabalho de ampliação, inclusive com o currículo de todos os conselheiros, porque nós vamos ter espaço para todos esses conselheiros que são nossos associados, vamos abrir espaço para que todos tenham oportunidade de falar, inclusive, de suas atividades, das suas especialidades e trazer também, presidente Anchieta, fundamentos importantes para a nossa reunião, que sempre será na mesma tônica, sempre será assim. Eu convidei particularmente algumas pessoas, a advogada Fernanda Lana, que atua nessa área, Leonardo Roseto, que faz parte da equipe do Manfré, eu convidei também o Cláudio Mourão Agostini, eu convidei a minha amiga
mediadora, professora Paula Marques Sadi, que veio a brilhantar aqui a nossa reunião. Paula é advogada conceituadíssima no Rio de Janeiro, da Câmara de Mediação, também com a Valéria Matoso. Então, eu quero depois externar esses agradecimentos à Alessandra Alquimim, que está aqui presente, ao meu amigo Elinho, todos os demais, né, que acederam ao meu convite e trouxeram aqui a sua presença para prestigiar a nossa reunião. E, principalmente, o nosso cônsul Silvio Musman, que veio representar o corpo consular. O Dr. Silvio é um médico conceituadíssimo, pneumologista, e é o cônsul de Israel. Em sua homenagem, Dr. Silvio, eu estou aqui com um anel que eu recebi de um grande amigo, que também é judeu. Então, eu queria, com esse símbolo, homenagear esse país tão maravilhoso, que eu tenho muita honra de estar estudando, e em breve vou visitar, que é Israel. E também quero fazer uma menção muito especial a João Carlos Amaral, que tem feito uma assessoria permanente em todas as atividades que eu vou, seja na Ordem dos Advogados, na presidência da Comissão de Defesa do Direito do Idoso, lá na Câmara Portuguesa, e aqui eu pedi ao João que trouxesse a experiência dele para assessorar nas questões ligadas à mídia. O João, que é um blog, tem um blog muito conceituado, mas uma plataforma ampla. Então, João, muito obrigado também pela sua presença conosco, pelo seu prestígio. E eu me permito fazer uma pequena leitura, que é uma ode, é uma chamada para que a gente reflita sobre algumas coisas fundamentais. Então, para ser breve, eu vou ler, o texto é pequeno, não vou cansar vocês, porque o prestígio hoje é para Maurício Manfré, que vai nos falar sobre um tema tão importante. Muito bem. O mundo mudou e continua mudando numa velocidade impressionante. Ele nos levou ao fundo do poço ou ao centro da célula. Chegamos a respirar por aparelhos. Tudo depende da nossa visão. Certo é que as transformações se operam com a velocidade de múltiplas ferramentas, muitas do bem, outras nem tanto. Ferramentas da tecnologia que inova, da criatividade que mobiliza, da visão maior que amplia os horizontes de quem deseja avançar em direção à mensagem que recebemos. A mensagem que recebemos como oportunidade de reflexão. Nada ficou, nada ficará sem uma revisão, porque os caminhos se cruzaram e as ideias também. No recolhimento dos nossos lares, nos momentos mais difíceis, percebemos que a conexão nos trouxe a esperança, nos fez descobrir que não é preciso estar presente a tudo, todo o tempo, em todo instante, mas que é fundamental o engajamento, a palavra mais escrita e o pensamento mais presente nesse momento. Engajar é o verbo que comanda a nova era. Se você cria, conserta ou cuida de pessoas, não ficará sem emprego, jamais estará sozinho. Despertar a criatividade é a mais importante habilidade desse novo tempo, porque nos prepara para a crise, para a crítica e para a decisão. E a pior crise é da ausência de imaginação. Há um excesso de soluções óbvias, mas são as soluções não óbvias que estamos à procura, porque trazem a intuição, as ideias, os talentos e os pensamentos generativos. Essa nova era quer conhecer os valores dos outros, enaltecer as suas presenças, homenagear a presença e a importância de cada um. A nova era não pede desculpas, pede participação, porque o futuro não é uma extensão do presente. O futuro não tem a ver com o tempo, tem a ver com gente que pensa. Desculpem a citação da marca, mas a Uber tem apenas 10 anos, mas vale mais de 50 bilhões de dólares, muito mais que instituições tradicionais que nós temos no Brasil, como o Itaú, o Bradesco, a Vale e muitas outras. O meio empresarial está entretido com os seus negócios, preocupado com seus problemas, mas os empresários não falam uns com os outros. Precisamos falar com os concorrentes,
com quem faz diferente de nós, com quem tem boas ideias, com quem propõe oportunidades e novas visões. Precisamos nos abrir porque os encontros estão cada vez menores, mais escassos, mais inconstantes. Steve Jobs tinha sócios por todos os lados. Como eu, Steve Jobs, ao nascer, ele foi entregue à adoção. Eu também sou um filho adotivo. Eu sei o que é que isso significa. Vegetariano, zen budista e usuário de LSD, Steve Jobs largou a faculdade e foi procurar um emprego na Atari. Arrogante extremo, foi peregrinar na Índia porque ninguém suportava viver com ele. Com outro Steve, o Wozniak, fundou a Apple e aos 25 anos já era milionário. É dele a frase que eu carrego comigo. Todo dia eu preciso conhecer alguém novo, conhecer outras pessoas, crescer com as novas ideias. Estamos prontos para 2030? Não sei. Daí a nossa meta de alçarmos um voo compartilhado, que inclui cada parte, que soma inteligências e valores e que se propõe a trazer a cada reunião uma proposta diferente. Gente diferente, gente de valor, gente que agrega. Por isso eu trouxe ao Conselho pessoas das mais diferentes áreas para que agreguem valor, para que estejam conosco, para que conheçam a Associação Comercial de Minas Gerais e, principalmente, que sejam parte de um todo dessas soluções que nós pretendemos dar. E vou terminar com uma parte do Manifesto dos Mineiros, muito bem redigido, que diz simplesmente o seguinte: é necessária a constatação que as instituições brasileiras sérias e comprometidas existem e são inúmeras, como ilhas. No entanto, o propósito desse manifesto está em propiciar a ligação de todas essas ilhas, dando-nos as mãos. Se todas essas ilhas derem as mãos, a partir de propósitos comuns, construiremos um grande Brasil arquipélago. Então, minha gente, vamos somar para multiplicar. E é isso que eu vejo na essência desse Conselho de Relações Internacionais. Precisamos nos relacionar, precisamos mostrar uns aos outros o que somos capazes de fazer pelo outro, e cada vez mais. Com essas palavras, eu encerro, agradeço a todos e passo a palavra de imediato a Maurício Manfré. Depois, Elinho, você terá o seu momento, porque a sua palavra é muito importante também, mas eu queria, de imediato, em função do apertado da hora, passar a palavra para o nosso palestrante, desde já agradecendo, Maurício, pela sua disponibilidade, pelo seu talento e pela sua participação conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado pelas sábias palavras e também por toda a gentileza, não é, no convite. Agradeço esse tratamento especial e VIP que recebo aqui no meio de gente tão importante. Isso é sempre muito agradável, né, para nós, que no nosso meio, no mundo internacional, isso vocês todos sabem que é, obviamente, é um grande privilégio, uma grande satisfação. Então, eu saúdo aqui a todos os senhores, senhor presidente, senhor vice-presidente, não é? E todos os demais membros desta solene casa. Eu agradeço a oportunidade. E, da mesma maneira, como o Cláudio muito bem alertou, temos hora, não é? Temos hora. E, assim sendo, eu quero aproveitar para compartilhar aqui com todos a nossa apresentação, de forma a ser sucinto, objetivo. O elemento visual, ele sempre nos auxilia, não é? A sermos, assim, objetivos desse conteúdo, não é? Como o presidente muito bem exaltou, a questão dos fundamentos. Nós que vivemos um ambiente onde o amparo das orientações e dos fundamentos, dos elementos, das bases, portanto, se perdem, não é? E nós realmente queremos trazer exatamente este elemento que vem a ser um orientador, um norteador para as nossas ações. Eu comento, estou no comércio internacional há um pouco mais já de 30 anos. Já trilhei muitos países, comecei na parte operacional, como muitos do nosso ramo, fazendo e operando no velho tempo, não é? Recebendo os pedidos de exportação, mandando pedidos de importação por Telex, indo até a Camex para discutir ali
a emissão de uma DI ou de um outro documento que fosse ali relevante, não é? E nós, então, que passamos por todos esses elementos da história, nós, obviamente, fomos aprendendo e entendendo o que é, de fato, fundamental dentro desse processo, que é o nosso processo de internacionalização de negócios. E, no nosso ponto de vista, não é, durante esses 30 anos, havendo trabalhado na parte operacional, na parte comercial, na parte institucional, na parte governamental, eu estive de todos esses lados. Comecei na indústria química, passei para a indústria têxtil, sempre no setor privado. Dali fui para o ambiente acadêmico, fiz direito, não é? E fazendo direito, estando no mundo internacional, muitas oportunidades surgem. Fizemos o nosso trabalho no ambiente acadêmico também. Dali, fomos de novo chamados para um novo ambiente, o institucional, em associações, não é? Associações comerciais, empresariais, trabalhando elementos como inteligência comercial e marketing internacional, do ponto de vista institucional, para posicionar o Brasil no mundo, não é? Para que o Brasil fosse reconhecido por sua qualidade, sua habilidade, sua criatividade. E ali, então, pudemos também, após um bom período de desenvolvimento em muitos países na carteira, pudemos chegar também a fazer frente no setor governamental, dentro de organizações de fomento à exportação, de apoio à exportação, e por ali, mais de 10 anos também, finalizamos essa visão quadrilátera, do setor privado, do setor público, do setor institucional e, obviamente, desse setor tão importante que é o setor que nós vemos como um todo, que nós vemos aqui de cima, entendendo que todo esse conjunto, setor privado, público, institucional, juntos devem ter um só foco, que é exatamente a questão do posicionamento comercial. Razão pela qual nós trouxemos esses 4 elementos, 4 fundamentos para a internacionalização dos negócios, basicamente trabalhando os seguintes contextos. O planejamento, com foco comercial, a elaboração de um plano comercial, a conquista de clientes do exterior e, por fim, a garantia de segurança nos negócios. Dentro desses fundamentos, nós passamos a trabalhar de uma forma muito concisa, sabendo que, para que uma empresa brasileira efetivamente se estabeleça, ela precisa, antes de mais nada, iniciar o seu planejamento, a sua pesquisa, a definição de elementos importantes para a definição dos seus rumos, não é? Durante um bom tempo, em escolas de administração aí de Minas Gerais, eu escutava os professores mencionando: nós temos que montar uma boa estratégia. Todos nós devemos levar a sério o famoso onkotô pokovô. Se não estabelecemos a nossa situação onde estamos e definimos realmente para onde vamos, nós não conseguimos criar uma boa estratégia, não é? E é exatamente com base nisso que nós iniciamos essa apresentação, pensando nesses fundamentos, no foco comercial. E eu faço, obviamente, a observação de que, durante muito tempo e ao longo de muito tempo, as nossas instituições, muitas das nossas instituições, elas têm continuamente, incessantemente, incansavelmente, se esmerado em trazer conhecimento para o empresário brasileiro a respeito das exportações. Um elemento que se faz sempre presente é o fato de que todos esses esforços, muitas vezes, acabam trazendo exclusivamente elementos de conhecimento, informação e instrução do ambiente operacional das exportações e mesmo das importações. E a grande questão, após haver acompanhado, do ponto de vista governamental e institucional, tantos programas que foram apresentados, nós pudemos aprender que nós somos, então, informados a respeito de tudo aquilo que diz respeito à documentação do comércio exterior, a questões aduaneiras do comércio exterior, a questões logísticas do comércio exterior, a questões financeiras, fechamento de câmbio, abertura de carta de crédito, sistemas de cobrança. E é isso. Fica faltando sempre um elemento fundamental. Como está a parte comercial? Como está o aprendizado de como gerar novos negócios? Como conquistar novos clientes?
como abrir, não é, novas frentes, novos mercados, como conquistá-los, como torná-los, de fato, clientes daquilo que temos a vender. Porque se não tivermos uma venda internacional, não teremos a necessidade de fazer a documentação, que não passará por processo aduaneiro, que tampouco gerará a necessidade de abertura de uma carta de crédito ou um fechamento de câmbio, e tampouco, obviamente, nos demandará aquela preocupação logística de qual será o porto, qual será o frete, qual será o modal. Então, a questão comercial, ela passa a ser realmente um elemento fundamental da internacionalização. Nós temos cada vez mais de fazer uso exatamente daquilo que as associações comerciais elas têm a oferecer. A associação comercial ela tem por fim, ela tem por foco, ela tem por motivo de sua existência a promoção de negócios, a aproximação de interesses e a criação de grandes oportunidades, não é? E é exatamente dentro desse contexto que nós passamos, assim, ao longo da conclusão de um ciclo de trabalho, de um ciclo de aprendizado, não é? Que foram 30 anos dentro desse ambiente, aprendemos que, se não fizermos o mais difícil, que é exatamente esse desenvolvimento comercial, da identificação dos melhores mercados, da identificação das melhores cadeias comerciais, da identificação dos clientes e do desenvolvimento das habilidades necessárias para a negociação das nossas vendas e mesmo das nossas compras, nós não teremos uma operação, nós não teremos internacionalização. E isso é muito importante para que nós conheçamos, não é? E com isso, esses 4 elementos passam a fazer parte deste processo, que, ao final, levarão, então, finalmente, ao desenvolvimento, à aplicação daqueles aprendizados sempre muito em voga no nosso meio. Então, falando inicialmente do primeiro elemento, primeiro fundamento, planejamento com foco comercial. E trazemos aqui, mais uma vez, o pensamento que existe sobre os nossos aprendizados em marketing, não é? Os famosos 4 P's do marketing. E é ali que nós, então, entendemos sobre as questões do produto da praça, do preço, então, da propaganda, que virá no próximo slide, na promoção, na verdade. E aqui, entendendo do produto, nós temos que entender o que temos a oferecer, seja produto ou seja serviço. E hoje em dia nós temos muitas empresas brasileiras buscando incessantemente posicionarem-se para vender os seus serviços no ambiente internacional. Nós, dentro de nossa empresa, nós temos trabalhado em parceria com muitas federações de indústria, confederações de negócios, confederações do agronegócio, associações empresariais, associações comerciais, SEBRAE, de vários estados, Secretaria de Desenvolvimento de Estado de outros estados do Brasil, da região norte, e nós, assim, temos entendido que é fundamental para nós trazermos exatamente essa compreensão, que o que é aquilo que eu tenho a vender, a oferecer, não é? Uma vez que eu consigo, de fato, definir quais são as vantagens comparativas ou competitivas daquilo que fazemos e as características que são valorizadas pelo mercado no qual queremos vender, queremos negociar, enquanto nós não entendemos isso de fato, nós não temos elementos adequados para uma adequada apresentação, uma adequada discussão a respeito daquilo que temos a oferecer, para que isso venha a ser um elemento de presença digital nesse mundo tão digitalizado que agora vivemos. Então, a nossa presença, seja por meio de um website, de um perfil do LinkedIn, da participação em muitas plataformas B2B que foram criadas seguindo os exemplos do Alibaba.com, para todos os lados, europeus, americanos, sul-americanos, muitos asiáticos, Oriente Médio também já tem sua plataforma, a África tem a sua plataforma. Então, se nós não entendermos adequadamente o que temos a oferecer, dificilmente conseguimos nos apresentar ao mercado. E aí, uma vez entendido esse produto ou esse serviço, é entender quais são os mercados potenciais, verdadeiramente potenciais. Onde é que temos oportunidades de negócio, onde é que temos oportunidade de oferecer nosso produto à venda, e aí identificamos dentro desses mercados as cadeias comerciais. Quem é o meu cliente? Com quem, diretamente com quem eu devo me relacionar? Nós vivemos um ambiente de comércio internacional, nós que somos mais antigos, estávamos muito bem habituados, não é, a buscar mercados, encontrar ali um distribuidor, fechar um contrato de distribuição e com ele casávamos, não é?
Aquele país, então, estava dominado por meio de um cliente que faria, então, a distribuição do nosso produto naquele local. Nós não nos preocuparíamos com os elementos de desenvolvimento de marketing, acesso ao mercado, isso competiria ao distribuidor. Hoje em dia, com a diminuição, o encurtamento das cadeias comerciais, uma coisa que foi acelerada por conta da pandemia, varejistas dos muitos países passaram a comprar diretamente de fabricantes. Os produtores estão sendo buscados por seus produtos para uma venda de pequeno volume, na maioria dos casos por meio aéreo, na maioria dos casos uma entrega DAP, ou CIP, eventualmente. Mas, dentro desse contexto, de uma forma intensiva, cada vez mais nós percebemos a necessidade das empresas, por pequenas que sejam, que a elas também se oferece oportunidade de vender para outras empresas pequenas, tal qual elas, em todos os lugares do mundo. Europa, um foco muito interessante, não é? Outros ambientes, outros mercados extremamente interessantes, como é o caso de Israel, aqui representado por seu cônsul. Muito bom ter essa oportunidade. Então, nós cada vez mais temos a grande oportunidade de ter o espaço que a micro e pequena empresa no passado não tinha. Nós, em diversos estudos, já avaliamos e feitos pela FUNSEX, a pedido do SEBRAE, 2017 foi o último realizado, a micro e pequena empresa, as exportações das micro e pequenas significam pouco mais de 1% das exportações brasileiras. Então, é algo assim que nós, de fato, temos grande oportunidade a interferir do lado da forma positiva para desenvolver oportunidades nesses mercados. E nós temos que conhecê-los, temos que saber onde temos essa oportunidade, quais são os volumes de negócio, quem são nossos concorrentes e, porventura, quais são as eventuais barreiras, sejam elas tarifárias ou técnicas, que porventura existam. E assim, nós fazemos uma avaliação de para onde iremos, onde investiremos nosso tempo e o nosso recurso financeiro para abrir o mercado. E aí, finalmente, vamos pensar sobre o nosso preço. E o preço não é apenas o valor econômico da unidade, do produto ou serviço que temos a oferecer, mas sim é exatamente a identificação de quais são, de fato, as oportunidades comerciais, quão competitivos somos, não é, para oferecermos nosso produto naquele mercado. Por vezes, produtos que nós produzimos, eventualmente, coisa nossa, coisa só nossa, que não tem lugar nenhum. Nós passamos a ser demandados por sermos exóticos. Em outros casos, oferecemos aquilo que temos em abundância e que é demandado pelo mundo. Nessa situação, a nossa competitividade se eleva, o nosso preço pode ser, obviamente, melhor remunerado. Mas temos que saber e conhecer esse fato. E é isso que acontece dentro do primeiro grande passo. É esse planejamento, esse levantamento de informações com a devida análise do que significam, para que, então, isso seja a base da nossa decisão, a decisão que nos leva, então, ao segundo passo, que é exatamente a elaboração de um plano comercial, um plano de marketing, um plano de ação. Esse plano, por sua vez, o que é que ele nos traz? Ele nos traz exatamente essa expectativa e essa vontade, não é, de definir, basicamente aquilo que nós precisamos para, de forma adequada, entender quais serão os melhores mercados para que nós possamos trabalhar. Para que direção iremos? Em que direção investiremos os nossos esforços, não é? E assim definimos os mercados. Ao definir os mercados, e na minha humilde opinião, uma empresa que pretende se internacionalizar, ela deve, obviamente, dar os seus primeiros passos da forma como tradicionalmente se faz em países mais avançados. Eles começam a avançar na sua proximidade, começam a conquistar o seu espaço na sua região. E conforme avançam na sua região, aumentam a sua presença de mercado, aumentam o seu market share naquele local, muito mais de muito mais simples acesso, não é? Como seria aqui no nosso caso, um avançar para as frentes das nossas fronteiras, dali avançando para a América Latina, dali avançando para a África, dali avançando para a Europa, Oriente Médio, e assim vamos, não é? Avançando e avançando todo o tempo. Nesse nosso plano, nesse nosso planejamento, o produto também, ele tem, diante das considerações iniciais, a definição da forma como nós nos apresentaremos,
com relação às nossas vantagens, nossos diferenciais. O preço, com a adequada definição de condições pelas quais comercializaremos o nosso produto. E aí, então, entramos no quarto P do marketing, que é a promoção, na definição pelo modo por meio do qual nós chegaremos aos clientes potenciais e, obviamente, as mídias que utilizaremos para nos comunicar com eles. Durante muitas vezes, em muitas oportunidades, compartilhando esse plano de trabalho com empresas, pequenas empresas, médias empresas brasileiras, nós sempre expomos a necessidade de que nossa narrativa comercial, que ampara esse nosso processo de promoção, ele seja adequado exatamente para o cliente que nós identificamos na cadeia comercial do país em questão. Porque nós não estaremos falando com consumidores finais. Via de regra, nós estaremos falando com outros empresários que veem no nosso produto uma grande oportunidade de comercialização e lucro. Na maioria dos casos, nós trabalharemos com importadores, distribuidores ou varejistas, sendo que o consumidor final, para que nós efetivamente cheguemos a esse consumidor final, nós dependeríamos de plataformas, que sejam elas, obviamente, do e-commerce nos dias de hoje, ou físicas, mas para isso precisamos de um parceiro comercial local que faça, às vezes, do intermediário, daquele que receberá a nossa mercadoria, nacionalizará a mercadoria para então distribuí-la ao consumidor final. Isso também foi uma coisa aprendida ao longo desse tempo, acelerada por conta dos fatos da pandemia, não é? E com isso a gente entendeu e aprendeu que, por mais que nós analisemos, pensemos, criemos um belo plano comercial, se nós não colocarmos isso de fato num cronograma com um definitivo orçamento que estabelece o que faremos, quando faremos, quem é o responsável e quanto isso vai custar, nós nunca avançaremos. Então, nós trazemos dentro dessa proposta, dentro desse fundamento, que é a elaboração do plano comercial, que ele, então, dentre todos esses elementos, ele termine com a confecção de um cronograma específico e seu orçamento, para que haja a destinação de recursos necessários para que o plano prossiga. Feito esse planejamento, partimos finalmente para a conquista de clientes no exterior, não é? E aí, obviamente que esta conquista, este avançar, este ataque, não é, às linhas de frente, ele poderá se dar após que nós estabeleçamos uma adequada presença digital, não é? Essa presença digital relevante, ela significa que nós agora contamos com um website que descreve a nossa narrativa comercial, o que é o produto que eu ofereço, quais são meus diferenciais, quem sou eu como fornecedor, considerando a minha história e os meus compromissos com qualidade, com sustentabilidade, com a sociedade, a minha presença de mercado, quem são meus clientes, onde eu já vendo, nós aqui que falamos, né, com vocês de Minas Gerais, isso é algo muito tradicional da forma como fazemos negócio. Antes de fazer negócio com alguém, eu quero saber com quem você já está fazendo negócio, em que locais você já desenvolveu a sua atividade. Quem é que pode falar aí que o que você faz é bom? Eu não vou, obviamente, topar fazer um negócio com você, concordar, se eu ainda não te conheço, ora. Da mesma forma, internacionalmente, o mesmo passa, não é? Então, nós apresentamos, por meio dessa presença digital, informações que acabem levando exatamente a resposta dessa ansiedade por temas como quem sou, o que faço, com quem faço negócio e se de fato é possível confiar naquilo que eu ofereço. Então, elementos como um website, um LinkedIn, plataformas B2B, são muitas hoje no mundo. O YouTube, para que então coloquemos ali vídeos de apresentação de produtos e serviços que demonstram o nosso produto, mostram a nossa relevância, mostram o nosso diferencial. Isso hoje, no mundo digital, passou a ser um elemento sine qua non para que estabeleçamos o nosso espaço internacional. E, óbvio, as redes sociais, quando queremos, porventura, influenciar consumidores finais. Mas, para isso, como eu já mencionei, dependemos de fatores que antecedem, né? Uma parceria comercial para que isso seja viável em mercados estrangeiros. Visitas prospectivas internacionais, quando finalmente pudermos voltar, não é? A pegar nossos passaportes e ali avançarmos rumo a países
com os quais já levantamos dados, com os quais já iniciamos algum relacionamento, já temos ali uma consulta, uma conversa, uma intenção, algumas amostras acabaram por ser enviadas. Pois bem, ali chegou a hora de nós avançarmos, visitarmos, entendermos quem são esses possíveis clientes que agora se interessam por aquilo que fazemos. Então, as viagens prospectivas internacionais são exatamente ferramentas que permitem com que nós estabeleçamos, não é, bons relacionamentos comerciais. A participação em feiras e eventos internacionais, obviamente, muito relevante, foi básico, eu acredito que todos nós que estamos aqui, que somos de um passado glorioso do comércio internacional, nos esbaldávamos nas muitas feiras anuais, nas visitas à Europa, aos Estados Unidos, alguns de nós mais atrevidos, não é? Nas feiras em vários países da África, da Ásia, ali nos perdíamos pelo Sudeste Asiático. E agora, o elemento digital ele veio para, obviamente, ficar, não de forma exclusiva, mas como sendo um iniciante, não é? Um elemento de início de processo. Mas nada substituirá verdadeiramente essa grande oportunidade de estarmos nos melhores eventos do nosso setor para ali apresentarmos, mostrarmos a nossa habilidade, a nossa capacidade e, sobretudo, consolidar a nossa imagem como fornecedor. Os senhores certamente sabem que nós que íamos às feiras antigamente, na primeira edição que estávamos lá, passava ali um aparente bom cliente, ele olhava, via, conhecia, conversava, muito obrigado, até logo. No ano seguinte, estávamos lá de novo, esse mesmo potencial grande cliente passava, olá, como vai, que bom que está aqui, mas não fazia nada. Somente no terceiro ano é que ele se assentava e aí pedia um café e falava, agora quero entender do seu negócio. Você efetivamente demonstrou que é sério, é um fornecedor sério porque você insiste, a sua presença agora está consolidada. Vamos falar de negócio. E terceira vez, isso eu falo, se estivermos falando com Europa, Estados Unidos. Se você estiver falando da Ásia, pode esperar esse contato dessa forma no quinto ou sexto encontro, quinto ou sexto ano, não é? Porque é assim que se faz negócio por lá. Dessa forma, como nós, que somos aí da antiga, entendemos como fazemos o trabalho. E, por fim, não há como evitar o fato de que nós podemos e devemos contar com o apoio excepcional dos representantes e distribuidores do exterior. Não há dúvida que um representante comercial é aquele que, estando no mercado que você pretende atingir, ele manterá a sua presença junto ao cliente de forma intensiva e contínua. Diferente de eu tentar tratar dos meus clientes que estão no Peru, no México, na Colômbia, de longe, falando, não, a cada 6 meses eu passo aí para tomar um café com você. Não funciona da forma como deveria. Para que nós tenhamos um bom tratamento com os nossos clientes, nós temos que ter proximidade, nós temos que ter atenção, nós temos que estar continuamente zelando pelos interesses do cliente, para que não venhamos a abrir, porventura, a oportunidade à concorrência. Porque um cliente bem atendido dificilmente pensa em trocar de fornecedor. Só que esse fornecedor deve estar muito atento às necessidades, às novidades, à inovação do setor que ele atua. Isso é importante para nós. Então, esse sendo o terceiro elemento, e por fim, chegamos naquele que a maioria de nós aqui, obviamente, vê como um elemento muito querido de seus atos profissionais, não é? Que são, obviamente, os elementos, os fundamentos da segurança nas operações comerciais internacionais. E, dentre elas, em primeiro lugar, trago eu, contratos comerciais internacionais, que são os nossos contratos de compra e venda, representação, distribuição, joint venture, dentre alguns que podemos utilizar, mas sendo esses 4 aqui os grandes representantes. Todos eles com as respectivas cláusulas de decisão, de indicação de métodos alternativos de solução, não é? Temos aqui a doutora Paula presente, da Câmara, não é? E, obviamente, nós passamos a adotar em todos os nossos contratos essa indicação da cláusula de mediação e arbitragem por meio de uma Câmara reconhecida. Em todos os meus contratos, eu trago essa situação para as câmaras brasileiras, não é? Então, isso faz com que nós, profissionais do direito, vejamos aqui, não é, a nossa grande, aquilo tudo que aprendemos a fazer, colocamos em prática nesse mundo que tanto amamos, que é o mundo do comércio internacional. E aqui nós temos,
obviamente, muito a contribuir, não é? Do ponto de vista da cobrança internacional, também é um elemento muito importante para os fornecedores brasileiros, aquele que quer exportar. Uma das coisas que a pequena empresa mais teme é não receber pela exportação que faz, pois nós, então, orientamos, obviamente, com todas as ferramentas e as cautelas necessárias para que não se corra risco na venda internacional. Ou você recebe antecipado, faz uma carta de crédito, ou fazemos aí uso de outras alternativas possíveis, conforme o modal escolhido, né? Não adianta fazer uma cobrança bancária com aceite de saque se a remessa foi feita aérea ou rodoviária. Nós sabemos disso, que isso não funciona de nada. Mas muita gente acaba embarcando nessa ideia, não é? Infelizmente, e acaba tendo aí frustrada a sua expectativa de pagamento. Bom, avançando no quesito da logística internacional, obviamente, já zelando, não é, pela segurança da mercadoria a ser transportada, processos que efetivamente garantam a chegada do produto ao cliente numa condição vantajosa, tanto para nós como fornecedores, como para ele, comprador. E a logística também é um elemento interessante que permite, conforme a operação, que o fornecedor traga para si a definição de incoterms que venham a incluir os valores de transporte seguro. E aí, então, por sua vez, negociar melhores condições junto aos fornecedores de frete, aos operadores logísticos, para que então se possa, não é, fazer aí uma margem de lucro em cima de serviços prestados. Isso também é uma grande alternativa dentro da melhoria da nossa oferta. Então, são vendas amparadas por bons serviços. E, por fim, não menos importante, é entender adequadamente o sistema aduaneiro brasileiro, mas também o sistema aduaneiro do país de destino, porque muitas vezes achamos que nos basta ultrapassar a barreira da aduana brasileira que estamos resolvidos, pois nós não estaremos enquanto a barreira da aduana de destino também não venha a ser vencida. Porque se assim não for, aquela nossa expectativa de prover bons negócios ao nosso fornecedor, ao nosso cliente, elas vão por água abaixo. Porque aí, faltou um documento, não me deu o certificado, e tantas outras situações que nós sabemos que podem acontecer. Então, por conta disso, nós sempre trabalhamos orientando a consulta ao cliente, não é, a respeito de quais são os requisitos alfandegários necessários para que aquela mercadoria ultrapasse tranquilamente a fronteira do seu país. Esses são os elementos, basicamente, esses são os fundamentos da internacionalização que nós aqui queríamos compartilhar nesse dia, dessa forma objetiva, dessa forma clara, não é? Dessa forma simples, para que nós entendamos, para que tenhamos uma boa internacionalização dos nossos negócios, nós precisamos passar por esses 4 elementos. O devido planejamento, um bom plano comercial, processos de conquista de clientes e, por fim, a garantia da segurança dessas operações. Eu agradeço aos senhores e às senhoras pela atenção que apresentaram durante essa apresentação e estamos aqui à disposição caso tenham alguma pergunta ou algum comentário a fazer. Devolvo a palavra ao Dr. Cláudio. Maurício, eu te dei uma missão muito difícil, que é resumir todo o seu conteúdo, a sua bagagem, a sua experiência, dessa forma tão resumida, em função de uma reunião rápida que nós temos que ter hoje, até para atender o pedido do presidente Anchieta e ao nosso coordenador Marcos Brafman, tendo em vista que eles vão ter uma reunião plenária em seguida e importante que precisa ser resolvida. Eu queria também registrar aqui a presença de uma empresária de Portugal, a Ariadne, que é uma empresária da área de tecnologia, né, a quem eu convidei e está fazendo vários negócios internacionais no país. Muito obrigado, Ariadne. Registrar também a presença do presidente do Corpo Consular, que é o senhor Francisco Pontello, né? Ele está, provavelmente, ele me disse que estaria ausente de imagem, porque ele está num compromisso, mas eu quero registrar a presença dele, é o presidente do Corpo Consular e é o cônsul de Trinidad e Tobago, né? Os advogados Cláudio Mourão, Paula Sadi, muito referendada aqui, nossa mestre da mediação, né? Que eu tenho prazer também de aprender com ela, viu, Maurício? A advogada Fernanda Lana,
a Raíssa, que aqui representa o Juliano Pinto, né? Ao cônsul Silvio Musman, que gentilmente também voltará em outra oportunidade para nos falar sobre outras questões fundamentais, né? E ao professor Otávio Elísio, a todos os demais colegas de conselho, ao Aguinaldo Diniz Filho, e eu queria só pedir à Tânia que fizesse uma pequena apresentação, uma vez que a Tânia está lançando uma plataforma em Xangai e ela me pediu para falar umas palavrinhas com o grupo, que é muito importante. Tânia, por favor, a palavra é sua. Obrigado, presidente. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Eu cheguei no Brasil sábado, fiquei 1 ano e 7 meses em Xangai. Além de ter empresa na China, em Xangai, nós temos empresa também nos Estados Unidos, mas agora especificamente eu queria só dar um foco um pouco mais na China, pela experiência que eu adquiri nessa imersão cultural, né, de tanto pessoal, né, como também profissional. Todas as vezes que eu fui na China, inclusive a minha família mora lá, minha filha mora lá, o embaixador Gilberto Moura me cobrava a respeito das exportações. E parabéns, Maurício Manfre, né? Nós precisamos de profissionais como você, né? A gente profissionalizar esse mercado. E é muito bacana escutar essa palestra, né? É tão importante, e fazer a conscientização. Isso é fundamental. O próprio tema é esse, né? Então, nessa trajetória minha lá na China, nessas cobranças do embaixador, a nossa empresa, o Grupo Serpa, sempre foi mais importador, né? Se você pegar como funciona a balança comercial, nós sabemos que o Brasil exporta commodities, né? Talvez não representa aí 2% do manufaturado, semi-manufaturado. E nós precisamos de melhorar isso. E como melhorar? E o embaixador sempre me pedindo ajuda. E eu tentando ver aonde poderia encontrar, né, caminho, sendo que para você exportar, você precisa fazer todo esse investimento, um business plan, né, como você disse aí, muito bem dito, né? Bom, iniciou a situação do Covid em 2020, nós tivemos que dar uma parada porque devido à situação que a gente estava vivenciando no princípio, a gente não sabia se era uma terceira guerra mundial, né? Então, nós paramos, assim, assustados, e aí começamos a conversar muito dentro de casa a respeito das exportações. O que a gente pode fazer, né? Criar algo. E eu falei para o meu genro, que é chinês, falei assim, vocês que gostam de criar coisa muito barato, criei alguma coisa que eu preciso apresentar para o embaixador. E aí, uma certa noite, ele me apresentou um projeto que eu achei muito interessante e nós fizemos alguns ajustes nesse projeto que é a plataforma U2CN. O U é o do universo e o CN é do China, né? É a China comprando do mundo. Eu apresentei isso para o embaixador, né? Toda a plataforma, e falei, embaixador, essa plataforma é uma vitrine no qual não envolve o Grupo Serpa diretamente, é o provável comprador chinês diretamente com o provável exportador brasileiro. E caso eles queiram a nossa consultoria, que nós temos um escritório em Xangai, com certeza vai ser um prazer atender. E sabendo que é uma nova caixa de vender que nós encontramos, que é sem pressionar, mas acreditamos que pelo menos 10% desses negócios virão para nossas mãos. Então, aonde nós resolvemos investir, que é nessa plataforma com impulsionamento, porque uma plataforma, se ela não tiver impulsionamento, não se vende, né? Não se vai vender os produtos. E é não só produtos, também como serviços. Então, o embaixador, quando eu apresentei para o embaixador, eu falei com ele que essa plataforma, ela custa por ano $180, né, para quem quer apresentar os produtos ou serviços. Ele ficou impressionado e falou comigo, Tânia, eu faço questão de fazer a abertura dessa plataforma. Então, ele gostou muito e essa semana
nós tivemos a aprovação do governo, porque para você entrar com uma plataforma no governo chinês, você tem que ser aprovado pelo governo. Ele te visita em casa, te visita no escritório, tira fotografia, você assina compromissos que, se você não cumprir, a lei lá funciona, todos os senhores e senhoras sabem disso, né? Então, a nossa plataforma foi aprovada pelo governo chinês, foi aberta essa semana pelo o embaixador Gilberto Moura. Nós tivemos a adesão da primeira cidade, que foi a Prefeitura de Belo Horizonte. Eu fiquei muito feliz, porque o Grupo Serpa nasceu nessa cidade e eu estava preocupada, embora aqui eu estou falando de Brasil, eu queria que Belo Horizonte fosse a primeira, nos prestigiasse, né? E foi muito bom, porque a Cristiane Serpa, né, embora não tenha nada a ver com o sobrenome, com o Grupo Serpa, mas ela conduziu isso conosco. Então, nós inauguramos essa semana, né, a plataforma UTCN, que a gente pode depois fazer uma apresentação, porque o tempo aqui é curto e a gente tem que obedecer, isso é uma regra, e eu parabenizo o presidente aqui, Cláudio, porque a gente tem compromissos, né, também. Então, é esse recado que eu queria, né, deixar aí para vocês, e poderia também falar depois mais um pouco, porque uma das coisas que eu observei lá na China, eu participei de várias feiras, e que me trouxe uma preocupação, mas, por outro lado, me trouxe uma outra visão do Brasil. Por quê? Nós temos produtos excelentes, e eu garanto isso porque esses olhos viram. Eu não estou falando que ninguém me contou. Esses olhos viram peças do Brasil que a gente compra aqui por R$200, sendo vendida a 20 mil RMB pelos europeus. Então, gente, nós precisamos fazer. E a plataforma está aí com um custo baixíssimo. E, claro, que toda essa segurança, Maurício, que você colocou, ela é necessária. A gente tem um processo lá de idoneidade. A gente representa a Câmara também de mediação, que a doutora Paula está aí presente. Então, tem todo esse contexto que você falou, que eu não preciso repetir, mas a gente precisa de agora fazer. Nós precisamos de pegar essa ferramenta, gente, e todo mundo junto começar a divulgar, porque a economia vai melhorar com a internacionalização. Internacionalização não é só produtos, não. A internacionalização do povo, para poder também receber os estrangeiros, saber receber os estrangeiros. Nós precisamos de fazer esse link, né? E não tem mais barreiras. Não existe mais barreiras. Hoje é muito fácil de você fazer os contatos. Então, agradeço o presidente, porque nós falamos, eu estava no meio da viagem, não pude confirmar com ele, cheio dos protocolos, né, presidente? Aliás, falamos por você. Várias vezes, né, Tânia? E Isso. Você voltará certamente para uma outra apresentação exclusiva, para você falar para nós dessa plataforma. Vou trazer novamente Maurício, Alessandra, Marcelo Faria, que chegou aqui agora. Muito obrigado, Marcelo, pela sua presença aqui conosco. Mariana Bahia, enfim. Nós vamos voltar a falar muitas coisas, porque, como eu disse a vocês, nosso conselho ele vai estar sempre aberto. Nós vamos ter sempre gente nova, ideias novas, vamos oxigenar as nossas visões para que a gente transforme e faça realizar aquilo que precisa ser realizado. Eu e Tânia falamos pela primeira vez numa sintonia espiritual há um mês e pouco atrás, né, Tânia? Ela me ligou de madrugada, eu falei, meu Deus, e a partir daí, Tânia, você me abriu várias oportunidades de pensar e refletir sobre isso. Eu queria dizer que a nossa ferramenta Minas Guide, que hoje está sendo relançada, né, é uma ferramenta extraordinária para contribuir com tudo isso, viu, Maurício? Para contribuir com essa plataforma. E o nosso mentor é o presidente Silvio Soares Nazaré, a quem eu homenageio, e agradeço muitíssimo a todos vocês, devolvendo já a palavra para o Marcos Brafman, já preocupadíssimo aqui com o horário, que eu sou ex-militar. Então, Marcos, 17h05, devolvo a palavra a você. Tá? Muito obrigado a todos e um beijo no coração.
Presidente, só uma pequena interrupção. Queria lembrar para o pessoal preencher o formulário que foi divulgado no grupo no WhatsApp. Exatamente. Importantíssimo, Luiz. Marcos. Presidente Cláudio, em primeiro lugar, parabéns pela ótima reunião. Como eu já falei na abertura, eu quero passar a palavra aqui para o nosso presidente Aguinaldo Diniz, que sempre tem uma mensagem importante, interessante para nos passar. Então, eu peço ao presidente Aguinaldo para fazer as minhas vezes, por favor. Fundamental. Marcos, prazer, Marcos, Cláudio, todos presentes, prazer muito grande. Cláudio, gostei demais, absolutamente oportuna a apresentação que vimos hoje. Realmente a internacionalização é fundamental. E tem um detalhe, Cláudio, 60%, 70% da exportação de países da Comunidade Econômica Europeia é feito pelas pequenas e médias empresas. Eu tive uma vez em Bruxelas, ouvi isso, e eu acho que a ACMinas, Associação Comercial de Minas, nesse trabalho, o fomento, gerar o conhecimento, isso é fundamental. Gerar o conhecimento para aqueles que, como foi apresentado, para aqueles que realmente não têm uma vivência na exportação. Encerrando, Cláudio, eu ouvi uma coisa absolutamente importante. Nessa viagem, a gente conversando sobre o acordo Brasil-Mercosul-União Europeia, foi me perguntado como está a pequena e média e microempresa no Brasil em termos de exportação. Eu falei, exporta muito pouco. E a pessoa graduada lá em Bruxelas falou o seguinte, então o Brasil esqueça o problema do acordo Mercosul-União Europeia, porque sem fortalecer a pequena e microempresa para a exportação, seria muito difícil caminhar nesse sentido. Então, por isso é que eu vejo absolutamente oportuno, parabenizo a você, ao Marcos, por esse evento, e precisamos, sim, criar conhecimento para as pequenas e microempresas poderem exportar. É uma oportunidade que o Brasil tem enorme, imensa, e que não é usada. Muito provavelmente por falta de conhecimento, de uma experiência, mas hoje nós já tivemos uma ideia. Prazer enorme estar com vocês. Um beijo para cada um. Eu sou beijoqueiro e mando um beijo para cada um. Aguinaldo, muito obrigado. E eu não vou deixar o Elinho com a mão levantada. Não posso deixar, né? O mestre do marketing, o mestre da publicidade, da propaganda, não poderia nunca deixar você, Elinho, com a mão levantada. Fala, querido. Pode falar. Eu quero cumprimentar o professor Maurício por essa excelente palestra e mais um aprendizado fantástico, e eu acredito que essa palestra estará disponível no site da Feminas, que eu acho importante, porque eu vou assisti-la novamente. E meu querido presidente Cláudio, me desculpando a indiscrição da mãozinha levantada naquela hora, mas através de você, meu querido Cláudio, e do nosso farol, que é o presidente Zé Chieta, eu cumprimento a todos. E eu levantei a mãozinha aquela hora, e você me desculpa a indiscrição, para ver se você pode disponibilizar esse texto para a gente. Opa, esse texto está inspirado em Chico Xavier, viu, Tânia? Está inspirado nele. Se você pudesse disponibilizar, fantástico. E professor Maurício, um grande abraço, muito obrigado, um grande aprendizado. Muito obrigado. Eu agradeço a todos. Eu acho que o presidente Anchieta, não sei se está presente ainda para encerrar o evento, mas se não estiver, eu vou devolver novamente a palavra ao Aguinaldo em respeito ao Marcos, passando por cima dele, porque ele já se passou por cima. Vamos pedir ao nosso presidente Aguinaldo que encerre essa nossa reunião com as energias boas que vêm da Fiesp, ele agora que está nos representando em São Paulo. Aguinaldo já foi tudo, né? Já foi tudo. Ele já teve em todas as posições. Agora ele está lá em São Paulo. Espero que não nos abandone, viu, Aguinaldo? Com quem eu trabalhei, tive a honra de trabalhar 10 anos seguidos e aprendi muito com ele, de forma que, Aguinaldo,
aqui com uma expressão bem típica, Shalom, né? Eu agradeço a presença de todos e peço a você que encerre, por favor. Cláudio, repetindo, é uma honra estar aqui com todos vocês. É um trabalho espetacular. A gente tem que realmente pensar no crescimento desse país. Nós precisamos de pensar no bem comum. É através do crescimento, da exportação, do mercado externo, do mercado interno e das pessoas. O crescimento das pessoas para que a gente possa, na visão do bem comum, fazer esse país mais justo, socialmente mais justo, e que a gente possa ter uma tranquilidade em relação às gerações futuras. Eu acho, Cláudio, que tenho certeza do seu trabalho, sucedendo o Silvio Nazaré, esse grande amigo, um grande trabalho que ele fez nesse conselho, e eu só posso parabenizar a todos. E na pessoa de você, Cláudio, e do Marcos Brafman, eu parabenizo, envio meu grande abraço, desejando saúde e paz para todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Marcos, se quiser falar mais alguma coisa, senão a gente encerra. Muito obrigado, Maurício Manfré. Muito obrigado a todos que tiveram a gentileza de me prestigiar e prestigiar o nosso conselho nessa reunião maravilhosa. Marcos, muito obrigado a você também. Agradeço, Cláudio, agradeço a todos os presentes, todos os conselheiros, todos que estiveram nessa fantástica reunião, ao Maurício pela ótima, excelente, objetiva apresentação dos fundamentos práticos, ao nosso presidente Aguinaldo, que sempre trazendo essa mensagem importante, e a você, Cláudio, parabéns pela liderança do conselho, que, como nós já dissemos, né, o Silvio, na sua inteligência, sabedoria, né, soube passar o bastão para você, né? Então, parabéns e vamos até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos, uma boa noite. Um abraço. Ô, Cláudio, me permita aí dar uma palavrinha final? Perfeito. Opa. Sim, claro. Silvio, não, é só, eu sei que a hora já está ultrapassada, mas eu não posso deixar, até porque foi citado 5 vezes, eu contei, com muito prazer, né? Mas cumprimentar, a essência principal da minha palavra, o objetivo maior é cumprimentar o Cláudio Mota. O Cláudio, pela sua performance que tem tido aí na liderança desse quadro de pessoas competentes, inteligentes, proativas, né? E que pessoas que me ajudaram muito e certamente ajudarão o Cláudio e a própria Seminas com suas competências. Mas eu não posso deixar também de cumprimentar, eu vou chamar aqui de professor Manfré, porque ele deu uma aula para nós, e naturalmente com muita objetividade, com muita didática e com a clareza especial. Essa matéria que ele se referiu, professei durante alguns anos na faculdade, e ele o fez hoje de forma maravilhosa. Parabéns, professor Manfré. Muito obrigado, agradeço. E também cumprimentando, eu não posso também deixar de cumprimentar sempre o Marcos Brafman, que nos conduz aí com a sua coordenação de uma forma excelente, de uma forma com a maestria no trato das questões humanas e profissionais. De forma que, mais uma vez, muito obrigado. E eu despeço dizendo que eu me sinto muito orgulhoso de ter indicado o nosso amigo competente Cláudio Mota, que tenho certeza fará desse conselho, já está fazendo, né, uma estrela a brilhar aí no contexto do comércio internacional e das relações empresariais de Minas com sua competência. Muito bem, muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço, Silvio. Tenho que agradecer a você, né? Não posso deixar. Você é suspeito, porque você é amigo, né? Mas eu vou dizer que a estrela é a estrela de Davi, viu? Então, mais uma vez, Shalom. Grande abraço. O Cláudio está de volta, Cláudio. Ótimo. Cláudio. Apenas para aplaudir a todos. Belo evento. Cláudio, só para sugerir que realmente nós façamos aí a sua deliberação
uma reunião com a Tânia. A Tânia, eu tenho conversado bastante com ela, ela tem, inclusive, me ensinado muito, ela e a Valéria, né, que todas têm uma experiência muito forte, e a Tânia, de forma especial, porque conviveu na China aí agora 1 ano e poucos meses, trará uma experiência para nós muito grande. E sobre essa plataforma que eu conheço bem, que ela diz que eles desenvolveram na China, né, a Serpa China, eu acho que é maravilhosa e convém a nós, cada um de nós, consultar sobre ela, porque é muito valiosa, como são valiosas todas as empresas do Grupo Serpa. São 6 ou 7 empresas, se não me engano, que cada uma com suas ações complementares, sempre na área de comércio exterior, e liderando aí esse processo de internacionalização das empresas brasileiras, né? Não só para a Ásia, mas também para os Estados Unidos. Um abraço para todos. Certamente. A Tânia vai voltar, e vai voltar a Paula, vai voltar a Marcos Samir, vai voltar a Valéria Matoso. Nós vamos fazer muitos outros encontros, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. João Carlos Amaral, grande abraço a você.